Uma boa noite. Nesta edição especial de sábado, tratamos de um assunto muito importante para todos nós, para todos os brasileiros. A Covid vai até quando? Qual é a situação que nós estamos enfrentando? O que é que a gente pode fazer para se proteger desse mal que nos assusta? Hoje não se sabe qual vai ser a dimensão futura, como, por exemplo, o caso que está acontecendo na China. Por isso, nós convidamos aqui o Dr. Salmo Raskin. Ele é especialista nessa área, em pediatria, em genética, mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, também tem a complementação desses estudos nos Estados Unidos. Nos ajuda aqui nessa conversa o nosso colega João Azevedo, gerente de jornalismo aqui da TV Bandeirantes. Dr. Salmo Raskin, muito obrigado, Dr. Salmo, pela atenção que o senhor deu durante toda a pandemia e hoje também para a gente poder entender melhor a situação, né? E a primeira pergunta é: nós vamos continuar vivendo esse drama como foi? Parece que está resolvido e depois começa novamente a aumentar o número de casos? Quantas vezes nós já achamos, que estávamos resolvidos e acabamos concluindo que não. A verdade é que é um vírus novo, mesmo que já estejamos indo para o 4º ano desse vírus, é um vírus novo e desconhecido ainda da medicina e nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Muitas coisas já se modificaram durante esses 3 anos que passaram, mas nós não sabemos se estamos completamente livres e existem ameaças ainda que são possíveis de se tornarem realidade. Que ameaças são essas, doutor Raskin? Obrigado pela presença aqui. Eu agradeço tanto de estar aqui, porque eu sinto como se fosse quase que uma retrospectiva desses 3 anos em que eu estive junto com vocês aqui durante inúmeros momentos. Então é um prazer muito grande para mim estar aqui. E as ameaças são do surgimento sempre de uma variante que possa escapar ou as nossas defesas imunológicas ou as defesas que as vacinas estão nos proporcionando. Neste momento eu entendo que nós estamos ganhando esta guerra, que já foi perdida por nós durante um bom tempo. Pagamos no Brasil com 700 mil vidas, Ninguém vai esquecer isto até o dia em que morrer, E nós médicos, eu nunca esperei que durante a minha carreira passasse por uma situação como essa, nem sabia o que era isto, Mas esta situação é mais difícil que aconteça porque estamos, boa parte da população agora, imunizada, seja pelas vacinas, seja porque acabamos nos infectando sem querer pela Covid, o que também gera, claro, uma proteção. Hoje sabemos que o melhor tipo de proteção é a mistura da proteção dada pelas vacinas com a proteção dada pela própria infecção. Bom, a grande diferença é que com a infecção você corre o risco de morrer e com a vacina não. Mas, como muitas pessoas acabaram se infectando, essa imunidade híbrida é a imunidade mais forte que nós temos. Mas o risco é de surgir uma modificação no material genético do vírus, que todo mundo aprendeu já desses nomes de variantes, E que seja feita pela evolução do vírus para escapar aquilo que nós já conseguimos nos proteger. Neste momento, estamos vivendo um risco nesse sentido, principalmente vindo da China, porque milhões e milhões de pessoas neste exato momento estão se infectando na China e o vírus, como que ele gera novas variantes? Se dividindo, se multiplicando, se replicando, é a única maneira dele gerar novas variantes. Bom, isso está acontecendo em milhões e milhões de pessoas nesse momento na China e numa dessas pode surgir alguma variante mais evoluída do ponto de vista do vírus, que fica tentando sobreviver, mudar o seu material genético para sobreviver. Pode acontecer de ter uma variante que as nossas vacinas não estejam preparadas para isso. No caso da China, sendo o primeiro país a apresentar uma vacina, o que é que explica que agora o país ainda esteja vivendo uma crise tão grave e com uma projeção ruim? Praticamente parece uma situação fora de controle. Realmente é mais uma das situações de difícil explicação dentro dessa pandemia, porque, como você bem explicou, eles foram vacinados, mas existe uma parcela mais idosa da população da China que não aceitou bem as vacinas por questões culturais locais. Mas um ponto muito importante é que a população toda foi vacinada com a vacina de vírus vivo inativado.
né, de vírus inativado, que é a nossa Coronavac. Uma vacina muito boa, que salvou a vida de milhões de pessoas mundo afora. Eu acho que eu me incluo nesses milhões de pessoas. As minhas 2 primeiras doses foram de Coronavac. Eu tenho certeza que isto me protegeu. Porém, quando surgiu a tal da variante Omicron, isto mudou. Esta variante, com tantas mutações que ela tem lá no seu código genético, ela se camufla e escapa do nosso sistema imunológico e escapa também das vacinas no sentido de infecção. Então, na China, o que aconteceu? Quando veio a Omicron, não dava mais para proteger as pessoas escondendo elas do vírus. Não era mais possível isto. E a China tentou fazer até pouquíssimo tempo atrás isto, mas houve uma pressão muito grande da população que ia ficar enclausurada até quando? Não tinha uma data. Poderia ser 1 mês, 1 ano ou 2 anos, nós nem sabemos. E aí então não houve outra maneira, do ponto de vista político mesmo na China, a não ser liberar as pessoas. Mas liberar as pessoas significa, na China, liberar as pessoas para serem infectadas pela Omicron e suas linhagens. Foi o que aconteceu também no Brasil, porque a pressão é tão grande, a vontade é tão grande de poder ir para as ruas, principalmente dos jovens, né? As pessoas querem ter a vida normal novamente, que facilmente se esquecem de todo o risco e até os governantes acabam afrouxando por esse motivo. Sim. E hoje a gente ainda fala assim, né, de proteção. Né? Nós temos que ter a prevenção, você tem que colocar máscara. As pessoas que vão viajar, vão nos ônibus, nos aviões, precisa, né, ter a prevenção. E muitas pessoas hoje não entendem. Acho que estamos retrocedendo, mas não é isso. É a proteção que precisa continuar acontecendo em certos ambientes. A proteção e a prevenção, que pelo próprio nome deve ser feita não no momento de uma onda, mas sim quando não há uma onda. Nós vivemos um momento muito bom aqui no Brasil. Antes dessa nova onda, era o momento de nós termos feito muitas iniciativas de prevenção. Não podemos achar que agora, depois que se encerrar esta onda, não vai ter mais nenhuma onda. Quem é que sabe disso? Quem é que tem essa bola de cristal? Então, quando isso melhorar agora, é aí que é a hora, então, de tomar as medidas de prevenção para frente. E aí, se vier uma onda para frente, nós estaremos numa situação melhor. Vai acontecer na China exatamente o que aconteceu aqui no Brasil, onde 700 mil pessoas morreram. Mas a diferença é que no Brasil nós somos em 210 milhões e lá eles são na casa dos bilhões. Então é muito preocupante a situação e nos próximos 2 meses nós vamos ouvir falar muito da Covid na China, mas com repercussão para o resto do mundo. Essa semana os Estados Unidos fechou as suas fronteiras aéreas para pessoas que vêm da China, que é uma medida inócua, na verdade, hoje em dia, porque o vírus está circulando no mundo inteiro. Então, você impedir que pessoas da China venham, nem posso dizer que esteja errado, mas que isso não vai resolver o problema dos países em relação à Covid e não vai mais. O que é que a ciência diz sobre isso? Vai chegar o momento em que vai acabar esse vírus, ele vai ser vencido, ou ele vai continuar se transformando e nós vamos ter que nos acostumar com isso? Hoje, se eu fosse responder essa pergunta, eu diria que nós vamos ter que nos acostumar. E vai virar a gripe mais perigosa que tem. E nós vamos ter que lidar com a gripe mais perigosa que tem. No passado era outro tipo de gripe, influenza. A partir de agora é a Covid. Mas existe ainda uma chance. E a chance é o surgimento de uma nova geração de vacinas. Com essas vacinas que temos, nós estamos conseguindo, sim, evitar aquela catástrofe das mortes e das hospitalizações e intubações, coisas que a gente não quer nem falar e quer tirar da nossa memória. Nós estamos conseguindo evitar isso na maioria das vezes, mas não conseguimos evitar que uma pessoa se infecte e transmita para outra. Então, não conseguimos evitar o final da Covid. Uma nova geração de vacinas, principalmente se aposta muito em vacinas nasais, porque elas são capazes de produzir um tipo de anticorpo chamado IgA, que ele atua na mucosa do nariz e da boca. E nós temos que lembrar que é por ali que o vírus entra no nosso organismo. Então, se a gente conseguir impedir o vírus de entrar
por esses locais, talvez no futuro a gente tenha uma chance ainda de acabar com a Covid. Mas a chance hoje é muito menor do que há um ano atrás, quando a Omicron não existia. Mas a vacinação continua sendo o melhor caminho. Quem está vacinado, vamos dizer assim, não que não esteja sendo contaminado novamente, pegando o vírus, né? Nós tivemos aqui casos recentes aqui dentro da empresa, de amigos e familiares que se contaminaram, mas que estavam vacinados. Manteve-se uma gripe, vamos dizer assim, tranquila, foi tratado e voltou ao seu convívio normal. Então, a vacinação continua sendo o melhor caminho. Sem dúvida, é disparado o melhor caminho, inclusive melhor que todas as outras formas, que existem outras formas de prevenção, como o uso de máscara, certo isolamento social, mas não chegam perto do que a vacina foi capaz e será capaz de nos oferecer. Mas nós temos que lembrar, no Brasil, que é o que mais nos importa, obviamente, né, que nós temos uma boa parte da população do Brasil que sequer tomou uma única dose da vacina, né? Principalmente as crianças até 5 anos de idade, pouquíssimas tomaram uma dose da vacina e elas estão expostas. Os mais velhos precisam tomar mais doses da vacina, porque com o passar do tempo, essa proteção da vacina, ela decai muito, mesmo daí para proteger de casos mais graves. Ela é recuperada com novas doses da vacina, mas você precisa estar com o calendário em dia. E calendário em dia hoje é no mínimo 3 doses, as 2 doses primárias e uma dose de reforço. Se você, ouvinte, recebeu menos do que 3 doses, você não está protegido. E ainda existem pessoas que são imunodeprimidas e que precisam de mais do que 4 ou 5 doses, porque nelas, obviamente, a vacina não faz tanto efeito em pessoas que não têm imunodepressão. Então, nós temos o recado para essas pessoas que ainda não se vacinaram? E acrescentando o seguinte, dos males, dizem, o pior é a ignorância. Nós tivemos 2 males simultâneos, que foi a ignorância e o fanatismo. Sim. Então, muita gente, por uma visão política, cada um tem o direito de pensar o que quiser, mas não de prejudicar uma questão que é de saúde, de vida ou morte. Tivemos a pandemia e a infodemia, né? Eu, como sou um médico que, pela minha especialidade, não tenho treinamento para atuar na linha de frente, logo que começou a pandemia, eu vi que existia um segundo problema, que era a infodemia, que eram as informações falsas. E procurei, então, durante esses anos, eu vi que eu tinha possibilidade de treinamento para atuar nesta infodemia, não tanto quanto na pandemia. E não há como negar, houveram muitas dúvidas durante esses 3 anos, há que se reconhecer. Mas hoje, 3 anos depois, com as vacinas tendo salvo milhões e milhões de pessoas no mundo todo, como pode hoje alguém negar que as vacinas é que fizeram essa grande diferença? E como você bem falou, nem chega a ser uma decisão só pessoal, como muitos querem que seja, porque no momento que você tem um problema desse, você pode estar passando para uma outra pessoa, que é uma criança, um imunodeprimido, uma pessoa mais velha, e você pode, sem querer, obviamente, mas pode sim estar levando uma pessoa à morte por uma decisão que não era então somente sua. A vacinação é um processo coletivo, sem o qual ele não funciona direito, né? Então as pessoas têm que compreender isto e elas têm que compreender que elas dependem não só de si, mas do outro também. Vamos então para o nosso intervalo. Conversa hoje conosco aqui o Dr. Salmo Raskin. Ele é da Universidade Federal do Paraná, 30 anos de medicina, pediatra, também especialista na área genética. E está aqui analisando e alertando para os riscos existentes ainda com a pandemia, que no mundo ainda não terminou. Já voltamos. Quando uma doença é vencida, isso é legislar. Quando o pedágio abusivo deixa de atrapalhar seus caminhos, isso é legislar. Quando você tem leis que te protegem, isso é legislar. Quando você planta as sementes da prosperidade, isso é legislar. Legislar vai além de criar leis. É estar ao seu lado para a vida seguir em frente.
E na Assembleia, um novo ciclo vai começar. Sempre que precisar, estaremos aqui, trabalhando pela sua saúde, pela sua segurança, pela sua esperança de dias cada vez melhores. Isso é legislar. Assembleia Legislativa do Paraná. Por você. Pelo nosso Paraná. Natal profissional é na SuperPro Atacado. Um mês de ferramentas para você. Serra mármore elétrica Bosch, R$ 434,99. Lavadora alta pressão VAP, R$ 1.999. Aparador de grama elétrico Tramontina, R$ 184,99. Parafusadeira furadeira a bateria Worker, R$ 224,90. As melhores marcas a preço de atacado é aqui. 2 lojas, João Bétega e São José dos Pinhais. Não perca! Venha conhecer o nosso setor de tintas. SuperPro Atacado, a loja do profissional. O Verão Maior Paraná tá chamando. E com shows incríveis e gratuitos toda semana. César Menotti e Fabiano. Eduardo Costa. Leonardo. Fernando e Sorocaba. Araqueto. Maria Cecília e Rodolfo. E muitos outros. De 6 de janeiro a 11 de fevereiro em Matinhos e Pontal do Paraná. Não perca! O Verão Maior Paraná é show! Paraná, curta, sinta, surpreenda-se! Fim de ano é momento de agradecer a Deus. É tempo de união, de estar com a família e amigos. A Toco agradece aos clientes, colaboradores e fornecedores pela confiança. Boas festas e em 2023 vem pra Toco. Eu sou o Baral. Sempre que alguém perde o cuidado no trânsito, eu apareço. Se não faz a revisão do carro antes de pegar a estrada, Baral. Se não respeita a sinalização das rodovias, Baral. Dirigir depois de beber, Baral. Você não vai junto, não. Baral. Não deixe o Babau estragar suas férias. Gente consciente evita acidente. Verão Maior Paraná, Detran e Governo do Estado. Gentileza viraliza. Hoje o nosso assunto é muito importante, saúde e como é que fica a nossa vida com a ameaça ainda existente da pandemia, Covid-19, que ainda está aí pelo mundo. Nós falamos aqui do caso da China, principalmente, que preocupa a possibilidade da contaminação e até mesmo no retorno da pandemia. Conversa conosco o Dr. Salmo Raskin, da Universidade Federal do Paraná. Ele é pediatra, também é da área genética, mestre, doutor, e conversa com a gente dessa atividade diária dele, inclusive respondendo essas perguntas que as pessoas têm sobre a doença, sobre a pandemia que nós estamos enfrentando. Doutor Salmo, o Paraná hoje, como é que a gente poderia dizer? Qual é a nossa situação de momento? Nós estamos numa situação, acho que eu colocaria como intermediária. Não somos dos piores e também não estamos entre os melhores. O fato é que, com a globalização, as pessoas se deslocam de estado para estado, de cidade para cidade, com uma rapidez incalculável hoje em dia. Então, junto com elas, no nosso caso aqui, vão e voltam as variantes do vírus. Então, nós temos aqui no Paraná que reforçar a vacinação das crianças. Não depende somente do governo estadual, porque há necessidade da disponibilização das vacinas, né? Eu cheguei a fazer um cálculo essa semana passada em que foi aprovada a vacinação de crianças de 6 meses a 5 anos de idade. E nós temos no Brasil 12 milhões de pessoas nessa faixa etária. E elas precisam receber 3 doses dessa vacina para estarem protegidas. Então, estamos falando de 36 milhões de doses. O Brasil dispõe, no dia de hoje, de 1 milhão de doses dessa vacina. Então, é claro que o Paraná acaba não recebendo a vacina. Não só o Paraná, como os outros estados também. Daria para dizer que, de ponto de vista prático, a vacina não está disponível. Então, agora está aprovada, mas não está disponível. E aí vão vir agora
as férias escolares, mas daqui a pouquinho acabam as férias escolares e começam novamente o turno escolar. E mesmo que tivéssemos os 36 milhões de doses agora, não dava mais tempo de fazer as 3 doses por causa do espaço entre as vacinas até o início das aulas. Então, de novo, o Paraná vai iniciar suas aulas com as crianças desprotegidas, novamente no momento de uma onda, né, que está acontecendo no Brasil todo. Então, gravíssimo, hein? É gravíssimo. Morreram mais de 500 crianças com Covid no Brasil, né? Alguns divulgaram que as crianças não pegavam Covid ou que não tinham Covid grave. Isto não é verdade, né? Pelo contrário, agora que até a maioria da população adulta está vacinada, quem o vírus vai escolher para ser mais vulnerável? Quem não está vacinado, que são justamente as crianças. Então, os pediatras têm uma preocupação muito grande com o que está acontecendo e pressionam. Eu tenho feito esse trabalho também junto aos meus colegas da Sociedade Brasileira de Pediatria, da qual faço parte, do Departamento Científico de Genética, para que esteja disponibilizado o mais breve possível essas vacinas para as crianças. Então, nesse momento, o Paraná tem que dar a prioridade para as crianças e para as pessoas com mais de 50, 60 anos de idade receberem os seus reforços. E tem que fazer campanhas educativas para aqueles que têm a vacina disponível, mas não querem se vacinar. Não podemos simplesmente abrir mão e dizer, se alguém não quer se vacinar, que não se vacine. Não. Nós não podemos, na minha opinião, obrigar nenhuma pessoa a se vacinar, mas temos que insistir nas informações corretas para que as pessoas entendam que elas precisam se proteger. Quem é que não quer viver com qualidade por muitos e muitos anos? E ainda podem transmitir isso para outras pessoas mais vulneráveis do que elas próprias. Não podemos desistir desse processo educacional até a gente se sentir mais tranquilo em relação à Covid. O senhor não acha que os governantes eles teriam que criar medidas para que as pessoas se vacinem? Porque precisa ter, sabe? Porque tem muitas pessoas, como a gente já comentou, que não se vacinaram, mas ela precisa para que a gente possa combater e não deixar a situação ir só para o lado. Quando que a ciência poderá terminar com essa doença algum dia? Será que nós vamos chegar lá? Esse é um assunto bem delicado, né? Porque o ideal, obviamente, não seria isto. Seria que cada um tivesse a ideia de que a vacina protege, salva você, teus filhos e o próximo desconhecido, né? E aí tudo estaria, então, encaminhado. Mas, na prática, a gente viu que não é bem assim, né? E aí entra num tema de você infringir a liberdade do próximo. Mas aqui a questão não é nem isto, porque você está infringindo daí a liberdade de toda a coletividade se você não se vacina. O direito à vida. É muito complexo, não é simples. Então, quando uma vacina é incorporada no Programa Nacional de Imunização, ela passa a ser obrigatória. Eu tenho quase certeza que a partir de agora as vacinas para a Covid serão incorporadas no Programa Nacional de Imunização e isso significa que elas passarão a ser obrigatórias. Eu não me surpreenderei se no andar da carruagem crianças não puderem, inclusive, frequentar escolas se não estiverem devidamente vacinadas. Para mim, na minha opinião pessoal, é o pior dos caminhos. Eu gostaria de que fosse da maneira como eu tenho tentado atuar desde o início, que é educando e informando sobre as vacinas para que a pessoa se autoconvença da necessidade de se vacinar os seus filhos, e não que ela seja, de alguma forma, obrigada, mas não está descartada essa possibilidade, na minha opinião, para os próximos meses no Brasil. Doutor Salmo, pela sua especialização em genética já de longa data, nós tivemos nesta semana, quinta-feira, a morte do Pelé, uma comoção em todo o país, e aí a preocupação do câncer, né, que matou o Pelé aos 82 anos. E a dúvida é, o que a genética nos diz sobre o câncer, uma doença que tem tanto tempo de combate, mas que continua aí matando tanta gente? Temos uma perspectiva futura? O que se sabe? Quando se é que chegaremos a ter algo que combata o câncer?
todo câncer é genético, no sentido que são alterações naquelas células, na genética daquelas células, que fazem com que elas desaprendam que tem que nascer, viver e morrer, e elas ficam se dividindo e formando tumores, que é o câncer. Apenas 5 a 10% dos casos de câncer são hereditários, ou seja, a pessoa vai ter aquelas alterações porque herdou do pai ou da mãe uma predisposição a desenvolver o câncer. Mas o câncer está intimamente relacionado com o envelhecimento, não só da pessoa como um todo, mas também da célula. E por isso que é tão difícil, né, você encontrar uma cura para o câncer, porque é quase como encontrar uma cura para o envelhecimento. Então, daqui a 50, 100 anos, fica difícil da gente até dizer alguma coisa, que a ciência é capaz realmente de tomar caminhos fabulosos. Mas é muito difícil que se consiga a cura do câncer. Mais fácil, mas quase tão eficiente quanto, é conseguir se prevenir e detectar precocemente. Todos que são um pouco mais velhos lembram que não há tanto tempo atrás nem se pronunciava a palavra câncer, porque era praticamente um sinônimo de atestado de óbito da pessoa. Hoje isso mudou muito, não em todos os casos, mas mudou muito. Então, hoje estão surgindo testes da genética das células do câncer no sangue da pessoa antes dela vir a desenvolver o câncer. Isso está próximo de se tornar uma realidade e nós vamos poder detectar este risco do câncer antes ou, pelo menos, bem inicialmente no câncer. E nós já sabemos que inúmeros cânceres que antes eram de pouca resolução, hoje são plenamente tratáveis quando diagnosticados precocemente. No caso do Pelé, né, que todos nós, eu nasci em 1964, né, então eu vi o Pelé dar o soco no ar, né, quando foi tricampeão. Ele faz parte da nossa vida, né, da nossa vida mesmo, durante todo esse tempo. E o tipo de câncer que ele tem também pode ser diagnosticado precocemente através de exames periódicos, né, o câncer do intestino, como exames como a colonoscopia, que devem ser feitos a partir de certa idade ou até mais jovem, quando há casos desse tipo de câncer na família. Dessa forma, nós vamos conseguir reduzir a letalidade do câncer. João, mais 2 minutos que nós temos. Sua última pergunta. A última pergunta, então, doutor, é a seguinte: o recado final. Poderemos ter uma possibilidade da volta do uso da máscara? Se não vamos ter, se tivermos, como que vamos reagir? Porque muita gente começou a falar também na questão da fake news, que a máscara não servia para nada. Será que vamos passar por isso? Qual o recado final para a população, para aquele que ainda não se vacinou? Bom, para aquele que não se vacinou, eu vou aproveitar o último minuto para dizer, pelo amor de Deus, se vacine, né? Viva e salve os outros, com uma simples vacinação gratuita que você tem com os impostos de todos nós, inclusive o seu, né? Agora, as máscaras, elas vão passar a fazer parte da nossa sociedade, como outras sociedades, como as orientais, já faziam uso das máscaras antes da Covid. Nós achávamos estranho, né? Achávamos inadequado, às vezes até motivo de riso, mas aquilo vai passar a ser o normal, o que chamam de o novo normal. Em ambientes muito fechados, em ambientes de risco, qual é o problema de você usar uma máscara que é barata, que não é invasiva, que não tem efeitos adversos? Então, a máscara vai ter que continuar e ela vai começar a ser algo que nós vamos carregar no bolso, né, como um lenço que a gente carregava no passado para assoar o nariz. Agora nós vamos carregar máscaras, porque em determinado momento do dia eu vou precisar usar a máscara por 10 minutos, depois eu vou estar no ar livre, provavelmente eu não preciso mais usá-la. Muito obrigado, doutor Salmo, pela presença com a gente aqui, pelos esclarecimentos. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Ficamos por aqui e voltamos na segunda-feira, às 6:50, com as notícias do Paraná no Band Cidade. Um bom final de semana para você.
Morre o Papa Emérito Bento XVI, que renunciou há 9 anos. O último Papa a renunciar deixou o cargo no século XV.